Em 2024, a WorldCom Publicidade completa 5 anos. Em todo esse tempo, nós conquistamos, crescemos e evoluímos. Agora, estamos prontos para muito mais. Queremos ter você, que tem negócios na região, ao nosso lado. Vamos juntos crescer ainda mais, evoluir e trazer muito mais resultados para o seu negócio. WorldCom Publicidade, uma nova agência para um novo mundo num ano completamente novo. Olá, amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate. Nesta semana, para falar do painel Porto, Cidade e Indústria. Você sabe, o Protagonismo Regional é um programa transmitido pelos canais do Protagonismo Cidadão todas as segundas-feiras a partir das 8 horas da noite. Nesta semana, nós vamos falar sobre ambiente portuário, um mar de oportunidades de trabalho. E, claro, quem apresenta os convidados dessa semana, mais uma vez, a nossa querida Lúcia Helena Cordeiro. Olá, boa noite, a nossa audiência sempre fiel, né? Trouxemos hoje 2 especialistas para tratar desse tema tão importante para a nossa cidade, o Porto. Por ordem alfabética, apresentamos Alexandre Eusébio, diretor de Ensino e Pesquisa da Fundação Senep, Centro de Excelência Portuária de Santos. Também diretor de Inovação, Ciência e Tecnologia da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Mestre em Tecnologia e Inovação pela Universidade de São Carlos, USP. Doutorando em Automação Portuária pela Poli, USP. Membro do Fórum Nacional de Gestores de Tecnologia e Inovação. E isso porque nós procuramos reduzir o seu extenso currículo. Bem-vindo, Eusébio. Olha, eu trocando aqui, hein, gente? Alexandre Eusébio. É que eu gosto mais de chamar de Eusébio. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com os colegas. Bom programa a todos. Obrigada. Também conosco, Maria Cristina Gontijo, advogada, consultora nas áreas de Direito Ambiental, Direito Marítimo e Portuário. Auditora ambiental de portos, instalações e plataformas, em conformidade sempre com as resoluções do Conselho Nacional Marítimo, CONAMA. Professora universitária, também doutoranda na área portuária. Eu acho que hoje o programa promete, né? Sem dúvida. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Alexandre. É um prazer estar aqui novamente, aqui no Protagonismo, para falar de temas tão importantes voltados à área portuária. Só uma pequena correção. O CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Tá? Só para constar. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês para tratar dessas temáticas tão importantes. Excelente. Cris, a nossa comentarista, faz tempo que não vinha para o programa e acho que a Lúcia foi influenciada porque eu chamo Alexandre Eusébio de Eusébio, né? Eu tenho essa mania de chamar pelo sobrenome. Tá tudo bem. Pela minha origem policial, que nós temos os chamados nomes de guerra, né? Mas vamos lá. A gente fala muito de qualificação no programa, especialmente nesse painel, que é o painel do Porto, Cidade e Indústria, e surgiu uma oportunidade de ouro aqui, já que o Senep está lançando um novo programa de qualificação, um curso importante. Eu acho que nada melhor do que a gente abrir o programa falando sobre essa iniciativa, né, Eusébio? Da importância dele e como é que ele está no contexto do tema do nosso programa. Com certeza, a Fundação Senep vem se fortalecendo e se colocando cada vez mais, né, se consolidando cada vez mais como uma referência não só de ensino portuário, mas também de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Isso vai ao encontro da própria missão institucional, né, do Senep. E para a nossa região, isso é importante porque isso cria, né, uma massa crítica, um recurso humano altamente qualificado. E o nosso porto também, que cada vez mais, com o avanço tecnológico, está demandando mão de obra qualificada. Então, para a região é bom e para os trabalhadores também, porque você cria, né, cada vez mais pessoas qualificadas que vão ter uma remuneração condizente com essa nova atribuição. Quais são Hoje muito se fala em inovação, tecnologia, também avanços na área de infraestrutura portuária.
quais são os maiores desafios atuais exatamente na busca dessa mão de obra qualificada para o novo momento do Porto de Santos? Excelente pergunta, Lúcia. É uma pergunta difícil de responder assim na sua totalidade. Contextualizando assim de forma breve, né, a tecnologia avançou muito, sempre houve tecnologia, em especial a tecnologia digital, né? Hoje qualquer empresa e o sistema portuário, todas as empresas não se excluem disso, todas as empresas hoje elas são voltadas a uma gestão focada em dados, né? Ou seja, análise e tomada de decisão focada em dados. Então, essa tecnologia avançou muito rapidamente, né? E a gente teve uma curva desse aprendizado um pouco mais lenta, né? Tanto na academia quanto na base. O Brasil já tem, historicamente, uma deficiência de formação de base. Quando a tecnologia dá esse crescimento acelerado, a gente, na verdade, aumentou, né, esse vão entre o que é demandado pelo mercado e o que a formação, né, o ensino entrega ao mercado. Então, acho que, sem dúvida, o principal desafio será achatarmos essa curva, né, ou seja, o ensino entregar pessoas com essas novas competências para o mercado. Cris, você atua há muito tempo na área ambiental, uma área que você gosta, tem muita experiência, inclusive é consultora nessa área, né? Fizemos vários programas sobre isso, a gente começou com esse projeto, você veio falar conosco, inclusive, sobre essa temática. E uma questão recorrente aqui no programa nosso fala muito sobre vocações econômicas e a gente fala muito sobre como transformar desafios, problemas em inovação. Então, eu queria provocar você com um assunto que você domina bastante. Sobre os riscos ambientais que cercam a atividade portuária e o quanto isso tem mobilizado instituições como o Senep, como as próprias universidades, a produção de inovação para a solução desses riscos ambientais. Né? Já que ambos, você também é senepeira, fala isso lá, senepeiro? Você sim, também foi do Senep. Uma vez Senep. Estou criando esse termo, estou cunhando o termo senepeiro aqui, você também que foi do Senep, foi diretora lá. Os órgãos de pesquisa, os órgãos formadores estão olhando para isso, parceria com as empresas, com instituições, com as oportunidades de criar soluções inovadoras, né, como forma de agregar valor à economia local no trato do risco ambiental. Eu queria que você falasse sobre isso, se você puder comentar também, Eusébio, eu ficaria muito feliz. Bom, não sei se é senepeiro, senepiano, mas é verdade, eu fui coordenadora do Senep e foi muito bom porque o Alexandre foi meu diretor, e uma vez Senep, sempre Senep, continuo como professora da fundação. Mas, enfim, hoje, atuando como consultora na parte corporativa, o que a gente, e auditora também, auditora ambiental portuária, então audito terminais portuários justamente na parte de gestão, sistema de gestão integrada, que seria justamente a parte envolvendo meio ambiente e segurança do trabalho. O fato é que a questão ambiental, ela passou de ser uma questão que as empresas faziam só por uma mera obrigação para ser uma questão agregadora de mercado, ou seja, cumprir com as normas ambientais e trabalhistas. Gerador de valor. Hoje vira, aliás, inclusive foi aprovada, essa semana foi aprovada uma normativa europeia, né, que a gente chama de due diligence, né, uma normativa europeia que trata justamente da obrigação de se identificar quais são os players, stakeholders e todas as questões ambientais envolvidas em toda a cadeia de suprimentos de uma empresa. E isso com certeza vai refletir no Brasil. Então, para falar de ambiente portuário, portos são instalações complexas que envolvem inúmeros atores dentro de uma cadeia de suprimentos,
E o fato é que o cumprimento de normas ambientais, o cumprimento de questões de normas voltadas ao bem-estar do trabalhador e ao bem-estar ambiental, e quando a gente fala bem-estar ambiental, nós estamos falando de todo um ecossistema em torno desse porto e a própria relação porto-cidade, que é a relação com a população. Então, quando se fala muito de portos, historicamente, isso é algo que eu falo, porque já escrevi sobre isso, inclusive, para um livro, para uma publicação. Portos, historicamente, eram vistos, e ainda são vistos como locais insalubres, como locais, inclusive, que antigamente eram foco de prostituição, de doenças, endemias, pandemias. A própria epidemia, uma das epidemias de cólera no Brasil entrou pelo Porto de Santos. Então, a questão é trazer a tecnologia para mudar a concepção que a população tem da própria atividade portuária, do porto trazer o porto como um aliado, não só econômico, mas gerador de valor, agregador de riqueza para a própria cidade, e trazer a inovação como um item muito importante, como um instrumento de se mitigar esses impactos ambientais e se garantir dignidade do trabalhador. Eu creio que o Alexandre pode até comentar muito bem isso, na medida em que antigamente o trabalhador portuário mal usava um EPI. Hoje, o Alexandre até comentou aqui a questão da inovação para garantir esse bem-estar e, ao mesmo tempo, mitigar esses impactos. Vou dar um exemplo aqui, a questão do filtro ecológico, do funil ecológico. Então, para quem mora, por exemplo, na ponta da praia, estudos mostravam isso. Teve um estudo da CETESB, inclusive, que foi feito pela Agência Ambiental do Estado de São Paulo, que mostrou, uma certa época, que quem morava na ponta da praia e tinha contato direto com aquele granel, tinha muito mais propensão a ter uma doença cardiovascular do que quem morava, por exemplo, no Canal 1, ali perto entre o Canal 1 e o Canal 2. E em decorrência justamente disso, as tecnologias foram surgindo. Como é que está essa questão, Eusébio? Esse olhar para essa área tecnológica, inclusive para a gestão desses riscos que a gente comentou agora? Você vê que a tecnologia também, o mercado de tecnologia também enxerga isso como uma grande oportunidade. Eu vou citar aqui uma notícia bem atual, A NVIDIA, que é a maior fabricante de processadores do mundo, está investindo alguns bilhões em processadores e num ambiente digital, que possa fazer a simulação de cenários ambientais com foco em mitigação de eventos climáticos, como o evento que a gente está tendo agora, infelizmente, no Rio Grande do Sul. Mas, como eu falei logo no começo, isso tudo passa por uma ciência pesada de dados. Então, a pesquisa com viés, com foco em melhoria e qualquer tipo de solução, seja para a indústria ou seja para a sociedade, ela necessariamente tem que se debruçar sobre dados. Então, essas tecnologias hoje estão dando assim potencializando, entregando uma capacidade hoje de processamento que era inimaginável há tempos atrás. Então, esses eventos eles podem ser com uma melhor previsibilidade. E outra coisa, as empresas, de maneira geral, e principalmente o porto, precisam otimizar seus recursos. E hoje a gente fala muito de recurso energético. A transição energética, não só a descarbonização. Eu escutei uma frase sensacional que eu queria compartilhar aqui, que a Idade da Pedra não terminou porque acabaram as pedras. Assim como a necessidade de descarbonização não é porque vai acabar o combustível fóssil, é porque precisamos pensar em alternativas. Então, a tecnologia ela nos entrega essa possibilidade. Bom, eu sou apaixonada, por isso que eu tenho um laboratório de inovação, por tecnologia. Mas aí vem a pergunta, o quanto os nossos jovens, principalmente das comunidades locais,
próximas ao porto, estão sendo estimulados para esse olhar diferenciado, para buscar preparar-se em cursos como vocês oferecem. Como que isso vem sendo feito ou percebido por vocês? Porque ambos estão ali no Senep, né, de uma forma bem interessante e relevante. Bom, é um desafio, como eu falei, porque não é assim a missão, eu acho que ultrapassa até a capacidade que o Senep tem, mas hoje, né, o Senep apoia diversas iniciativas, inclusive da Prefeitura Municipal, primeiro de levar a temática portuária para as escolas, né, porque esse é um objetivo da Secretaria de Educação de Santos, né? Porque muitas pessoas, por incrível que pareça ainda, não conhecem o porto e as oportunidades portuárias. Então, outro desafio do Senep também é a formação dessas novas competências, né? Desse novo trabalhador que vai não só participar ali do operacional, mas também, de certa forma, ser obrigado, né, a esse desafio, a essa transição tecnológica, operar aparelhos e equipamentos, né, cada vez mais sofisticados, um ambiente muito mais focado em processos do que antigamente. Então, o Senep vem criando e elaborando e realizando cursos, né, mas assim, num nível de difusão, ainda é uma coisa muito incipiente, porque o assunto é novo e desafiador, né? Mas, nesse sentido, eu acredito que também a Prefeitura, aqui méritos para a Prefeitura, tem feito seu papel, com um olhar bastante sensível para essa formação, assim, já numa primeira idade, ali, quando o pré-mercado de trabalho. Isso também é muito importante. E você, Cristian? Bom, os desafios são muitos e o Alexandre ele colocou um ponto importante. O Senep é até pequeno para a estrutura do Senep. O movimento positivo que a gente tem visto, e até por sermos professores universitários, tanto eu quanto o Alexandre, nós temos visto que as universidades têm procurado trazer bastante a pauta portuária hoje para o ensino superior. Mas, como muito bem colocado pelo Alexandre, a questão do ensino de base ainda é um desafio. E eu vejo que as próprias empresas portuárias têm tido um papel preponderante na atração desses jovens, principalmente os jovens das comunidades. Então, eu vou dar um exemplo aqui, a gente pode falar abertamente. A Santos Brasil tem uma iniciativa que tem sido muito trabalhada com as comunidades do Guarujá, tanto para a inserção do trabalho feminino, então cursos de manicure, né, não necessariamente para o trabalho portuário, mas fazendo um trabalho de compensação dentro da questão do ESG. E também o próprio Senep viabiliza, alguns terminais viabilizam cursos para trabalhar essa mão de obra para atrair os jovens, né? Então, cursos de empilhadeira, de pequeno porte, alguns outros cursos de formação encomendados pelos próprios terminais, com uma forma de trabalhar mecanismos de compensação e até mesmo a própria qualificação do mercado de trabalho. E um outro instrumento muito bem utilizado, que ao meu ver é algo que vem preparando os jovens também, porque os jovens, eu digo jovens de 14, 15, 16 anos, são as próprias instituições, como o Camp do Guarujá, o Campus de Santos, que são instituições que já vêm inserindo esses jovens em empresas portuárias ou de navegação. E isso faz com que esse jovem ele já entre sabendo qual é aquela cultura organizacional da empresa, como que ele vai lidar no mercado de trabalho portuário, porque, de fato, não é fácil. O porto é uma engrenagem, ele não pode parar. Então, é muito difícil para um gestor parar para ter que ensinar do zero, às vezes, uma pessoa que está começando a trabalhar no porto. E é por isso que o Senep tem um papel muito importante, porque ele passa, né, por meio dos cursos teóricos e dos cursos práticos, ele passa essa experiência, né? E eu creio que uma das experiências mais interessantes que nós tivemos como Senep, e o Alexandre pode até lembrar disso, houve uma parceria que fizemos, acho que foi com o Senac, com o Sebrae, e haviam ali pessoas que nunca tinham trabalhado na área, foi um curso, acho que durou ali 3, 4 meses, mais ou menos,
E uma colega que já tinha 2 filhos, que estava há 10, 15 anos afastada do mercado de trabalho, ela conseguiu a inserção numa empresa logística depois desses cursos. Então, isso mostra, de fato, a importância de se trabalhar essa capacitação. A gente também já falou várias vezes aqui no programa o quanto determinadas regiões do país, algumas cidades, exploram a sua indústria como atrativo turístico, né? E como isso é integrado à cultura local. Já falamos aqui da importância de se fazer visitações aos terminais. A gente sabe da dificuldade. O terminal é um local que oferece alguns riscos, né? Então é delicado essa operação, esse processo todo. Mas, enfim, nesse contexto, eu queria entrar especificamente no curso, viu, Eusébio? Porque parece que é o sexto, né? Sexto é FILIAP, assim que a gente fala, né? FILIAP. Fundamentos de Logística, Infraestrutura e Ambiente Portuário. Está bem em cima do que a Cris acabou de falar, né? Trazer esse aluno para os conceitos do que é esse ambiente, do que é a operação portuária. Muita gente que não está familiarizada com a rotina do porto não tem noção do mundo que passa por ali. É literalmente um mundo, né? Então, esse é um dos objetivos, é aproximar esse mundo portuário para esse iniciante, para que ele possa começar a enxergar a janela de oportunidade de qualificação? Ou tem mais coisa além disso? Realmente esse é o objetivo primário do curso, né? Tem o apoio da Prefeitura de Santos também. Então, estamos com a tela aberta aí. O curso visa a empregabilidade, então é um curso de fundamentos, não necessita nenhum requisito mínimo, basta o aluno ter muita força de vontade de acompanhar o curso. Ele é totalmente gratuito, tem um certificado de participação para aqueles que obtiverem 75% de acesso às aulas. As aulas são gravadas, ficam disponíveis online pela plataforma do SENEP. Você pode acessar a qualquer momento a aula e também todas as aulas, serão 28 aulas disponibilizadas, uma por semana. Todas essas aulas têm um seminário online também, ao vivo, às quartas-feiras, às 19 horas, em que o professor fará ali um debate, um resumo da sua aula, e é uma oportunidade para o aluno e até para especialistas, né, que a gente tem muitos convidados no curso, debaterem aquele tema daquela semana, os alunos terem mais proximidade com fazer essa rede de contatos, né, e eventualmente até tirarem suas dúvidas. Então está aí. Esse sim é um objetivo do curso, trazer esses fundamentos e principalmente visando a empregabilidade. E a gente consegue... Qual é a expectativa de resultado com isso que você acredita que a gente pode ter em termos de quantitativo até de qualitativo para melhorar essa relação da classe de estudantes com as oportunidades do Porto? Olha, o curso, até o tempo, vou falar pelo tempo que eu fiquei como coordenador e também fui professora do curso durante 2, 3 anos, desde 2019 até 2023, mais ou menos, né, Alexandre? Esse curso, o mais interessante é que ele agrega a toda a comunidade. A gente fala toda a comunidade porque o curso chegou a ter quase 1.000 inscritos, né? As edições do curso chegaram a ter quase 1.000 inscritos de todo o Brasil e de fora do Brasil. Até o Alexandre pontuou isso muito bem, acho que Alexandre foi o pessoal da África, né? Pessoal do Chile. Em 2023, né? Estava lá com a gente, teve 6.500 inscritos. 6.500 em 2023. Do Chile, de Moçambique. Eu estou falando dessa última edição que foram Peru, 1.000 inscritos agora. Agora já estamos com mais de 1.000 inscritos. Mas a última foi... Exatamente. Né? Mas tinha gente da África, tinha gente de outros países. E o mais interessante é que, além dos estudantes, eu já vou entrar nessa pauta, muitos gestores e muitos diretores, gerentes de portos do Brasil inteiro também foram alunos do curso. Né? Agora, quanto aos estudantes, muitos desses estudantes
Com essa certificação que é gratuita, que é um curso teórico, muitas vezes esse estudante ele se diferencia frente a um processo seletivo com outros estudantes que talvez não tenham essa carga horária, porque é uma carga horária alta. Ele é um curso de extensão que seria facilmente uma pós-graduação de forma 100% gratuita. É isso que é importante ressaltar, porque são profissionais da área corporativa. Então, até citando aqui alguns dos professores do curso, a ABAC, a Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem, tem representante como professor no curso, a própria ANTAC, o Dr. Mário Poviera da ANTAC, agora está no IBI, que foi diretor-geral da ANTAC. Então, muitas pessoas da área corporativa trazendo o dia a dia prático para esse estudante que talvez nunca tenha tido contato. E isso é um fator agregador enorme, é um fato que agrega muito para esse estudante que nunca teve contato. E eu creio que a cereja do bolo, né, Alexandre, que você vai falar um pouco melhor, porque você sempre participa das visitas, são as visitas técnicas ao porto. Então, o curso ele é 100% online, mas há a possibilidade, e sempre abre-se essa possibilidade, que os alunos façam uma visitação técnica numa embarcação pelo canal do Porto de Santos. Aliás, o Alexandre sempre participa, né? E o nível de empregabilidade, como é que isso pode gerar alguma oportunidade? As empresas se aproveitam disso? Os currículos são apresentados? Gera algum benefício para quem participa? Com certeza. Olha, França, isso não é assim, a gente não tem controle sobre o mercado, né? A gente tem que ser realista. Estamos sim no mercado difícil, né? A gente está, não digo em recessão, mas não está uma oferta de emprego fácil. Agora, o que a professora Cristina falou aqui é uma realidade. É muito mais difícil para você que está em casa sem tentar nada, né, do que você participar de um curso gratuito, online, que vai, com certeza, né, te proporcionar um aprendizado, muitas informações úteis. E isso é um diferencial para você que está não só procurando, como querendo subir dentro da sua carreira profissional. Você pode estar, sim, empregado no porto e ver nesse curso uma oportunidade de ir para outra área, de fazer um upgrade da sua carreira. Então, também, muito bem lembrado, é um curso que conta, né, com professores de excelência que vêm assim na maior disponibilidade, porque é um projeto sensacional, é um projeto social até, né? Professores que acho que de outra forma com certeza não vem pela remuneração, vem pela paixão de ensinar, de dar sua contribuição para a sociedade. Sérgio, até para pontuar, complementando, não existe realmente uma estatística para saber quantas pessoas foram empregadas pelo curso. É algo até que havia ali uma expectativa de conseguirmos fazer um levantamento, mas os poucos levantamentos que a gente tem tido, até um feedback de alguns alunos, é um feedback positivo, em que muitos, né, nos dão retorno assim, pessoalmente: professora, consegui, hoje eu estou trabalhando numa empresa, ou melhorei o meu currículo, agora eu estou fazendo uma outra faculdade porque eu tenho expectativa de entrar no Porto. Então isso gera um fator que nós aqui, né, em termos estatísticos, a gente não pode afirmar, olha, 100% das pessoas que fizeram o curso conseguiram empregos na área portuária, mas nós temos sim um retorno muito positivo. O quórum é mais de 60%, 70% que nos responde, é um quórum extremamente positivo. Eu acho que a gente buscar formas de fazer esse rastreamento, eu acho que é válido, né? Até para que haja política perene nesse processo, né? Então fica aqui uma dica para vocês, né, que estão na área. Tem mecanismos hoje que até simplificados aí para você fazer o rastreamento, quando você certifica o aluno, de forma que ele possa colocar um código, enfim, geração de um código, e esse código possa ser acompanhado pela fundação e identificar onde que está aquele ex-aluno, aquele egresso, né, por onde que ele está passando e o que isso agregou para ele, né, Lúcia? A nossa audiência está perguntando aqui se tem idade mínima para se candidatar, é uma pergunta. A outra é se o curso visa mais a ambiência administrativa, de gestão ou operacional. E, por último, por que não? Olha que sugestão bacana para o Senap.
terminado o curso, por que não colocá-los como num banco de talentos e oferecer às empresas portuárias esses currículos? Vamos lá, então, sim, os inscritos podem ter menos de 18 anos, existe um formulário próprio para isso, indicando o responsável, etc. O curso é multidisciplinar, assim como o porto, né? O sistema portuário, então ele passa por por aulas da regulação portuária, direito portuário, navegação, operações portuárias, processos e equipamentos, né? Como a Cristina falou, acho que a cereja do bolo, assim, né? A coroação desse curso, principalmente para os alunos, né? É essa oportunidade de ver em loco o porto, não só pela parte marítima, mas também pela parte terrestre. A gente proporciona essa aula prática dentro do porto. Infelizmente, em menor quantidade do que a gente gostaria, como o França bem falou aqui, é um ambiente operacional, né? Não dá para a gente toda hora entrar com um grupo de estudantes no porto. É uma oportunidade que o Senep dá, que eu acredito que seja de ouro. Então, a questão do banco de talentos já tem sido conversada há bastante tempo na Fundação Senep. Creio que estamos na 6ª edição, né? A gente, como fundação pública, inclusive, passa por diversos desafios, tanto administrativos como de fontes de financiamento. Às vezes falta braço para fazer todos os projetos que a gente gostaria, então as ajudas, né, do setor privado, que também é principal interessado e beneficiado com essa formação de mão de obra, sempre são muito bem-vindas, mas assim, esses projetos eles estão em andamento, mas realmente ainda falta braço para a gente conseguir fazer tudo. A gente entende que a nossa principal missão é a formação do ensino, em primeiro lugar, que essa é uma ferramenta, uma condição sine qua non, né, para aquele que está prospectando um trabalho. Então, assim, se a gente e a gente tem que fazer isso com recursos limitados, né, a gente tem que escolher uma opção e a gente abraçou aquilo que tem excelência em fazer, que é ensinar. Agradeço aqui a sugestão e existe esse projeto, mas o certificado Senep tem um peso muito grande no mercado. Então, eu acredito que essa nossa contribuição em emitir um certificado para aquele que participou do curso já é em si uma carta de referência. Exatamente. Resumiu de forma brilhante. Já é uma carta de referência, porque é um curso de excelência. E é verdade mesmo. Sérgio. Tem uma outra coisa que a gente gosta de voltar em alguns assuntos, porque essa continuidade do debate ele vai fazendo com que a gente consiga aperfeiçoar esse processo todo, né? Eu gosto muito, atuei como pesquisador durante muito tempo, mas só que voltado para a área de segurança pública, então isso é um assunto fascinante para mim. E a gente sabe que o porto, como toda atividade econômica, ele vem passando por uma série de transformações, né? O porto da geração do meu pai, que trabalhou no porto na década de 70, década de 80, eu acompanhei parte da mudança. Meu pai foi estivador, trabalhou no café, trabalhou no peixe, ele falava, né? Meu falecido pai. A operação hoje, meu pai foi operador de empilhadeira, pegou as operadeiras com outra estrutura, hoje é tudo, né, tudo hidráulico. Meu pai pegou uma operação muito mais cansativa, né, muito mais desgastante do que hoje. Como é que o Senep está olhando para o futuro nesse aspecto? Ou até mesmo para o presente? A gente está vendo tantas transformações ocorrendo de maneira tão rápida. O curso ele acompanha esse processo, ele está conseguindo se atualizar com essa velocidade. Vocês têm projetos que já estão aí sendo preparados, pensando nessas novas tendências. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa evolução constante e se há projetos para que a área de pesquisa possa dar suporte para o trabalho que vocês desenvolvem. Bom,
Bom, vamos lá. Sim, o curso ele é atualizado. A cada edição, os professores revisitam ali o material. Então, assim, todas as aulas, apesar de gravadas, são com legislação vigente e assim, o estado da arte e da técnica, tanto em pesquisa quanto em processos e equipamentos portuários. Isso é uma condição para nós inegociável, né? O curso traz ali o que há de mais moderno nos portos brasileiros. Isso é importante falar porque nem toda tecnologia que é implementada ou em uso em outros países, ela encontra, né, uma aderência ao Brasil, seja pelas condições, né, físicas, inclusive, seja pela norma, seja pelas normas e legislação. Então, o curso ele é aplicado para o ambiente portuário nacional. Isso é importante falar. A pesquisa é um braço também, uma missão institucional do SENEP, né? O SENEP hoje já apoia a pesquisa através de uma linha de fomento que foi nos direcionada pela Autoridade Portuária de Santos. Hoje nós estamos recebendo projetos de pesquisa para emitir bolsas, né, seja em nível de graduação ou pós-graduação. Essa é uma iniciativa que começou esse ano, mas é muitíssimo importante para criarmos um repositório desses temas, né? E a partir daí, como eu falei antes, né, porque isso, acredito, com certeza ultrapassa até a capacidade que uma fundação pública tem de desenvolver, né, esses temas. E esse repositório ele acaba sendo de interesse das empresas, né, tanto públicas quanto privadas, de investirem naqueles temas mais relevantes, que vão criar soluções para o sistema. Então, a pesquisa, sim, é uma das vertentes que hoje o SENEP está se organizando, abraçando e dando suporte, né, tanto aos pesquisadores que já estão, inclusive, com projetos submetidos, mas, historicamente, eu mesmo, há 4 anos atrás, tive o apoio institucional do SENEP, do então diretor de ensino, professor Aloysio, foi meu orientador, e posso falar para você que isso fez bastante diferença como apoio e também como carta de recomendação para poder desenvolver a minha pesquisa. O conceito de tripla hélice está funcionando bem com a gente aqui, universidade, empresa, governo, como é que está isso? Dentro dessa linha que a gente falou agora, por exemplo. Mais do que nunca, Sérgio, hoje virou uma necessidade, até porque a pandemia de Covid-19, ela trouxe, ela evidenciou, primeiro, a atividade portuária como uma atividade muito importante para o nosso PIB nacional. Não só a atividade portuária, mas a própria atividade do agro. Então, isso ficou muito em evidência. E se está funcionando essa tripla hélice, que é academia, empresa e poder público, é claro que precisamos sempre ajustar as velas, sempre a necessidade de ajustar as velas. Mas eu digo que o binômio universidade e empresa tem crescido muito. As universidades brasileiras, elas não tinham o costume de, como as universidades americanas ou de outros países, ter uma linha voltada para a solução de problemas empresariais. Então, é muito comum, por exemplo, que empresas fomentem pesquisa de universidades em outros países. Aqui, isso é muito mais comum em relação às públicas, mas, no meu caso, por exemplo, eu posso falar pela universidade que eu leciono, que é a Santa Cecília. A Unisanta, ela tem laboratórios que prestam serviços para, por exemplo, temos um convênio com a Praticagem de São Paulo, pelo NPH, temos a própria Marinha do Brasil também, já havia a própria Autoridade Portuária, mas muito mais a Praticagem. Defesa Civil tem um convênio, a Defesa Civil de Santos tem um convênio frequente também com o NPH. Então, isso é algo que é pouco trabalhado, ainda era pouco trabalhado. E hoje estamos vendo um movimento de crescimento do fomento, como é o caso da própria Autoridade Portuária de Santos, que por meio do SENEP
abriu esse processo seletivo, ou seja, trazer soluções para o porto, para a autoridade portuária, para os terminais, e com isso fomento a pesquisa científica, que talvez seja um dos pontos mais difíceis, né? Quantos cientistas brasileiros vão embora do Brasil porque não tem recurso financeiro para sobreviver, para viver ou, quiçá, sobreviver no Brasil. Às vezes você ganhar ali R$1.000, R$2.000 de bolsa de ensino, quando um Japão vai pagar 10 mil por mês, é claro que o cientista brasileiro ele vai embora do Brasil. Então, esse movimento, a gente está aqui a gente está num movimento, digamos assim, não vou falar embrionário, porque ele já existe, mas um aperfeiçoamento desse movimento entre solução acadêmica voltada à prática corporativa. E em relação ao poder público, o próprio CENEP ele foi instituído pelo poder público. Ele é uma fundação pública de direito privado, é uma fundação pública de direito privado, instituída pela municipalidade, que também tem a própria autoridade portuária como fundadora. Aliás, é a única do Brasil que se dedica a essa pauta. É o único porto brasileiro que fomentou o seu centro de excelência portuária foi o Porto de Santos, enquanto os outros portos brasileiros não fizeram isso. Então, é claro que essa tríplice hélice está funcionando 100%, ela está muito alinhada? Não, ela precisa de muitos ajustes, precisamos ajustar as velas continuamente, e, de fato, temos bastante ainda a avançar nessa pauta. Pegando uma carona aí, achei a sua pergunta excelente. Agora, em junho, inclusive, a gente vai ter um evento dedicado para a inovação. Né? Porque, verdade, falando um pouco de tripla hélice, né? O Brasil, historicamente, ele tem uma cultura muito criativa, mas essa criatividade nem sempre se reverte em negócio. Esse é o ponto, né? Quando vemos os números de publicações científicas que a Academia Brasileira faz, né, não são números irrisórios. A ciência brasileira, com todas as limitações, né, ela funciona. Agora, esse número fica muito discrepante quando a gente começa a ver os depósitos de patente, né, que é o objetivo fim da pesquisa aplicada. E hoje os rankings de depositantes de patente no Brasil são encabeçados por empresas multinacionais que têm negócios no Brasil. Esse é um ponto a ser superado, né? Temos a Petrobras como uma grande incentivadora da pesquisa, mas a Petrobras tem bilhões de reais em orçamento para pesquisa. Agora, o pequeno empreendedor, a pequena empresa, a média empresa, precisa também ter condições. Nem sempre é culpa também das políticas públicas, porque passa por um problema cultural. Nos Estados Unidos, em outros países, no Japão principalmente, os países que tiveram que se reconstruir no pós-guerra, né? A Alemanha com a indústria 4.0 já tem essa cultura, né, de você criar soluções práticas e colocar mercado e dar valor e captar valor. Eu acho que esse é o gap, essa é a principal mudança de paradigma no Brasil, porque a ciência ela não se presta a ter lucro. Eu quero comentar uma coisa em cima disso, porque a gente acaba fazendo algumas provocações até para que possa colocar em perspectiva todo esse tipo de análise. Mas no último programa eu falei sobre as razões, no último, acho que o penúltimo, as razões pelas quais a gente tem dificuldade em cuidar dos patrimônios arquitetônicos, porque que o Brasil ele tomba, mas depois não cria uma ação integrada para preservar aquilo, proteger aquilo, gerar atividade econômica com aquilo. Então vem só a lei de tombamento, mas esquece o resto. Então, nessa mesma perspectiva, o meu olhar sobre isso, Eusébio e Cris, é que a gente tem uma cultura fragmentada. Você falou de exemplos aqui de Alemanha, Japão, falou dos Estados Unidos, mas quando você tem culturas que têm tradição, então a linha temporal para esses caras é muito mais clara.
a gente tem uma visão fragmentada do cenário, da realidade. Então, eu estou criando uma solução aqui, mas ela não tem muito a ver com o que eu faço. Talvez não tenha muito a ver, porque falta no meio o elo da cadeia. Mas se esse elo da cadeia não entra, não vai fazer sentido aquele processo para você lá na frente. Então, essa fragmentação cria o problema no ecossistema. Né? Muita gente não está chegando no ensino de base como uma parte fundamental para o ensino médio e para o ensino acadêmico. Então, enfim, não sei o que vocês acham, mas eu acho que essa fragmentação é parte da cultura que cria dificuldade para transformar a pesquisa em negócio. Sérgio, bom, já que a gente entrou nessa pauta, eu concordo contigo. Basta ver, a questão ela é muito mais, e aí até nas discussões jurídicas, eu acabo sendo muito chamada para discussões jurídicas relacionadas à legislação, essa coisa de vender a dificuldade para depois criar a facilidade, é algo que precisa ser trabalhado no Brasil, a gente ter políticas perenes, reais. Então, a solução, como eu falei, tem cientista brasileiro que vai trabalhar no Japão, por quê? Porque lá a ciência, de fato, ela não tem finalidade de ter lucro, ela se presta a um papel social, principalmente, então, e isso é valorizado em outros países, porque você pode ter um projeto que vai ter investimento, pode ir para frente, pode não ir para frente, e aqui é muito de acordo com o gestor do momento. E isso é um fato. Eu falo isso porque vamos pensar o seguinte, vou dar um exemplo prático aqui. Gurgel, carro Gurgel. A gente tem a oportunidade de uma montadora brasileira que, pela própria iniciativa do governo brasileiro, não deu certo. Por quê? Vamos investir nos carros importados. Vamos trazer fabricantes, vamos trazer montadoras aqui. Por que a gente vai investir? Vamos pegar o estrangeiro e trazer para cá. Então, eu sei que é um exemplo muito bobo, que parece que é algo muito, muito bobo do ponto de vista prático, mas é isso que acontece, efetivamente. A mudança ela vem acontecendo de certa forma. Por quê? Porque precisamos investir em ciência e precisamos hoje, no atual momento, e aqui agora falando de um momento geopolítico, nós estamos encarando um momento com uma grande guerra, com uma outra possível guerra à frente, o fato de fazermos parte dos BRICS. Então, inclusive, a ex-presidente Dilma ela é a responsável pelo Banco dos BRICS. Estamos aqui vivenciando um momento tenso do ponto de vista, inclusive, de suprimentos, algo que não aconteceu no pós-Segunda Guerra, por exemplo, até a globalização. Cada país tinha a sua fonte de suprimentos. Hoje, tudo isso mudou no mundo globalizado. Então, hoje, investir em ciência em qualquer país, mas principalmente no Brasil, não é só uma questão de sair na frente, mas é uma questão até mesmo de sobrevivência e de garantir a soberania e a própria segurança do país. Nós estamos aqui com uma pergunta que auto se denomina Geração Z. E a Geração Z está nos perguntando: como é um plano de carreira, porque eles são ágeis, né? Como é um plano de carreira típico do ambiente portuário, e se este maravilhoso curso que nós recomendamos aqui, se ele realmente vai agregar valor para já acelerar essa subida. Como que é isso? Bom, eu acho que não existe um plano de carreira, né? A primeira coisa que você tem que identificar é qual é a sua paixão. Eu sou muito movido por isso. Então, você tem que aliar, né, aquilo que você gosta com a sua vocação. Acho que uma facilidade, como eu costumo falar, assim, o Porto ele dá oportunidade para inúmeras profissões. Você pode trabalhar na área operacional, você pode ser um técnico de segurança, um eletricista, o Porto é multidisciplinar, né? Eu sou suspeito para falar do curso porque ele te dá um panorama geral e eu acredito que a partir desse panorama geral você consiga até identificar aquela área que você teve mais afinidade, que é mais aderente com aquilo que você gosta de fazer, né? Então, temos inclusive ao longo do curso uma matéria só sobre ensino e também recursos humanos, né? Então, eu acredito
que o próprio curso vai responder a pergunta aí do colega Geração Z. Fica o convite, com certeza ele não vai se arrepender de participar. E eu acho que é isso, você tem que analisar qual é a sua vocação, e é um setor extremamente democrático em relação a isso. Bom, plano de carreira, na realidade, toda grande multinacional tem, e hoje, acompanhando os movimentos de concentração, verticalização, existem grandes empresas multinacionais que são joint ventures, investem nos grandes terminais portuários. A questão de não existir um plano, aqui acompanhando a fala do Alexandre, não existe um roteiro exato quando se entra no porto, porque é complexo, existem muitas operações ocorrendo ao mesmo tempo. E agora, talvez a pergunta dele ou dela tenha sido voltada para, olha, se eu começar no operacional, eu posso ir para um cargo administrativo, enfim, posso... Para onde que eu vou exatamente? E isso depende muito de você. Eu falo isso porque temos exemplos, inclusive, de pessoas que conhecemos, até de professores até do Senep, que começaram na área operacional, que foram operadores de guindaste, que hoje, por exemplo, são gerentes de recursos humanos em grandes terminais. Aliás, hoje é um movimento muito importante isso. Hoje, boa parte dos diretores, até mesmo CEOs de companhias voltada a companhias que administram terminais portuários, começaram necessariamente na operação. Hoje, executivos, muitas vezes começaram no administrativo e no chão do costado, lá atrás, há 20, 30 anos atrás, porque conhecem toda a dinâmica do porto. Então, ou seja, né, Cris, o porto realmente é um mar de possibilidades. Porque quando nós falamos ambiente portuário, muitos limitam-se a achar a parte porto mesmo, navio, navegação e etc. Quando dentro de um terminal nós temos administrativo, financeiro, comercial, gestão de gente, ou seja, é um mar de oportunidades. Nos bastidores aqui a gente conversava muito sobre os eventos que estão pipocando em todo o Brasil, em todo o mundo, e o que toca muito aqui para a nossa região, né? Como é que estão essas atividades de discussão, Alexandre? Quer falar alguma coisa? O que está acontecendo de novo, que tem uma relação direta com o nosso tema aqui? Bom, vou deixar alguns convites, né, dando um spoiler. Esse ano teremos o nosso congresso no segundo semestre, segundo ano do CENIT, e agora em junho também quero deixar um convite para o encontro Fortec, que vai ter na USP dias 17 e 18. As inscrições são pelo site do Fortec, que é o Fórum Nacional de Gestores de Tecnologia e Transferência para Inovação. Tá aí, ó, o Senep está participando desse debate importante, né, para falar principalmente desse plano de neoindustrialização do Brasil, que foi lançado agora e afeta basicamente o porto, né, como das suas verticais, a infraestrutura e a transição energética, entre outros. Então, deixo aqui o convite, né, para participar. E na imagem anterior, a gente vai ter um painel de debate justamente para falar sobre a transição energética e os desafios de infraestrutura portuária. Muito interessante. Muito bom. E os locais são eventos presenciais, são híbridos, como é que é? São eventos presenciais, vai ser no auditório da USP, dia 17 e 18 de junho. Vai haver uma visita técnica aqui ao Porto de Santos, no dia 19, com saída da USP na manhã do dia 19. As pessoas que já estiverem em Santos podem entrar em contato comigo diretamente ou através do Senep também, se quiserem participar e acompanhar as visitas técnicas aqui ao ecossistema. Estamos falando de USP, o campus ali da... vai ser no auditório da FEA, o congresso em si. Tá. Esse ano a gente está junto com o SciBis, que é o Typo Helix. E aqui em Santos teremos a visita à Praticagem de Santos, né, aos
centro de controle operacional, e também a praticagem como uma instituição que tem convênios aí com universidades de desenvolvimento tecnológico. E na segunda parte da visita, à tarde, faremos uma visita à Alfândega de Santos, também para discutir questões de propriedade intelectual, o combate à pirataria e as tecnologias que hoje a alfândega dispõe para controle, né, aduaneiro. Excelente. Bom, nós estamos indo para o final do nosso programa. Mas olha, acabou? com tanta coisa. Faltavam umas 20 perguntas ainda. Pois é, eu também tinha uma lista assim, né? Mas, E cadê a frase? bom, eu acho que depois de tantas coisas aqui colocadas, vamos resgatar uma frase que não é de agora, mas que nós ouvimos até hoje bastante. É melhor nós estarmos preparados e ainda não surgirem as oportunidades do que surgirem as oportunidades, como já estão começando, e nós não estarmos preparados. Então, rumo ao Senep, aceleremos essa nossa caminhada. Eu estou com mão de alface, a caneta caiu várias vezes da minha mão aqui, mas isso não vai estragar o encerramento do nosso programa, que recebeu 2 brilhantes convidados hoje, 2 grandes amigos, a advogada Maria Cristina Gontijo. Põe a tela, por favor, aí o rostinho, olha a Cris aí na tela, que maravilha, que bonita. Cris, obrigado pela tua participação, viu? Até a próxima, venha mais vezes. A honra é minha. E o Alexandre Eusébio, também diretor do Senep, professor, pesquisador, grande amigo, grande colaborador. Eusébio, muito obrigado, venha muito mais vezes aqui participar conosco. E obrigado a você que nos acompanha em mais uma jornada do Protagonismo Regional em Debate, nesta semana no painel Porto, Cidade e Indústria, falando do ambiente portuário e o seu mar de oportunidades no emprego. Você sabe que no Protagonismo Cidadão é assim, aqui o governo é você. Muito obrigado e até a próxima semana.